Alunos das escolas municipais da região voltam às aulas presenciais. Na rede pública estadual descartada a greve sanitária dos professores. Transporte coletivo de Criciúma tem novos horários disponíveis para atender os estudantes. Justiça recebe nova denúncia contra o deputado estadual Júlio Garcia. Governo federal envia projeto que altera a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Número de golpes financeiros contra idosos cresce no país. Governo federal deve aprovar novo auxílio emergencial nas próximas semanas. Home office deve ser tendência entre as empresas após a pandemia. E no esporte, o Próspera lança seu novo plano de sócios. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Dia de volta às aulas nas escolas municipais da região. Confira na reportagem. Após quase um ano de suspensão, as aulas presenciais nas escolas públicas municipais da região foram retomadas efetivamente nesta quarta-feira. Na região, o retorno aconteceu em 5 das 12 cidades da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a ANREC: Criciúma, Cocal do Sul, Uruçanga, Morro da Fumaça e Nova Veneza. A volta às aulas segue uma série de medidas de segurança na prevenção à Covid-19, como o distanciamento de 1,5 metro entre os alunos e o uso obrigatório de máscaras. Mas, além das aulas presenciais, os pais ainda puderam optar por aulas remotas. Por isso, antes do retorno, uma pesquisa regional foi realizada com os pais dos alunos para verificar quantos deles iriam voltar às aulas presenciais e quantos seguiriam acompanhando de forma online. A pesquisa foi necessária para organizar a distribuição dos espaços. Além disso, o ano letivo de 2021 vai contar com alinhamento de currículo, com assuntos que seriam trabalhados em 2021, reforçando temas do ano letivo de 2020. E na rede estadual de ensino, as aulas serão retomadas nesta quinta-feira. Os professores haviam ameaçado entrar em greve, o que adiaria o retorno, mas a possibilidade já foi descartada. A repórter Michele Veiga tem as informações. Bom, Débora, aquilo que seria uma greve deflagrada acabou se findando na tarde e noite de ontem após a assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT, na capital Florianópolis. Depois dessa reunião, dessa assembleia, ficou decidido que a greve sanitária não será mais deflagrada pelos professores. Quem explica melhor isso para a gente é o coordenador do SINT aqui na nossa região, o Enio Leonardo Cândido. Professores da rede estadual decidiram ontem, então, em assembleia estadual, rever a decisão da última assembleia realizada na sexta-feira passada de greve sanitária a partir de amanhã. Foi uma decisão considerada por muitos como uma decisão inédita. A Assembleia voltar atrás numa decisão de Assembleia sem que o movimento tenha se de fato consolidado. Como dirigente aqui na Regional de Criciúma, a gente vê com preocupação, porque entendemos que a pandemia, o contágio, a exposição das pessoas ao risco do contágio não se resolve com uma Assembleia, com um decreto, É resultado de prudência, de medidas protetivas, e temos a convicção de que a não realização da atividade presencial nas unidades escolares é uma medida preventiva, porque evita a aglomeração que é própria do ambiente escolar, evita o contato que é muito intenso entre os estudantes, mas enfim, temos a categoria organizada no sindicato com o estatuto que prevê a Assembleia como fórum legítimo e soberano, e a gente acata essa decisão. E hoje à tarde na Regional de Criciúma teremos a Assembleia Regional para deliberar então as ações a partir do que foi deflagrado lá nessa Assembleia Estadual. Então, Débora, amanhã pais e professores todos prontos no seu sistema escolhido, híbrido ou presencial, para a volta às aulas do ano letivo de 2021. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga.
Obrigada, Michele. Bom, e o transporte coletivo de Criciúma tem horário especial por conta da volta às aulas. Confira na reportagem. Para atender a demanda do retorno às aulas, o transporte coletivo de Criciúma funcionará em horário estendido a partir desta semana. Com a volta às aulas nas escolas municipais e a rede estadual, a ACTU divulgou hoje que mais 33 linhas estarão à disposição da população de Criciúma a partir desta quinta-feira. Então, a partir de hoje já está disponível nas tabelas do nosso site, novos horários, visando justamente atender a demanda, com a volta presencial de algumas escolas, Então já foram criadas, já está disponível no site hoje novos horários das 32 ou 33 tabelas do site. A volta gradativa das atividades escolares ainda vai gerar uma avaliação por parte da ACTU, para que as linhas sejam aprimoradas, evitando aglomerações. Na verdade, a gente não tem ainda ideia do que vem, porque tem muitas escolas que está a questão do híbrido, muitas escolas não são presenciais ainda, mas assim, as linhas já estão disponíveis, justamente para atender essa demanda do estudante, que até então a gente não tinha ainda o retorno deles. Agora, com a volta deles, a expectativa é atendendo da melhor forma possível. Sobre o cadastro para o cartão de estudante, nesse primeiro momento, quem já estava cadastrado em 2020 não precisa fazer o recadastro. Já os novos devem ir à CTU com a documentação exigida. Todos aqueles alunos que fizeram o recadastro em 2020 e acabaram não utilizando o transporte, em função de tudo que aconteceu, eles não precisam estar efetuando o recadastro neste primeiro semestre. Cadastro sim, cadastros novos, aqueles alunos que não têm o cartão estudante, aí sim ele precisa comparecer na CTU para estar fazendo o seu cadastro para poder utilizar deste benefício. Para estudantes ou não, o que importa é seguir as orientações do transporte público, usar máscara e frequentemente estar com as mãos higienizadas. A seguir, número de golpes financeiros a idosos cresce no país. A Justiça recebeu uma nova denúncia contra o deputado estadual Júlio Garcia e outras 5 pessoas por suspeita de lavagem de dinheiro. Acompanhe na reportagem. A primeira vara da Justiça Federal em Florianópolis recebeu nesta terça-feira mais uma denúncia relacionada às investigações da Operação Alcatraz. Dessa vez, são 6 denunciados, incluindo o deputado estadual Júlio Garcia, do PSD. A denúncia foi apresentada em setembro de 2020 e se refere a suspeitas de lavagem de dinheiro. A juíza Janaína Cassol abriu prazo para a manifestação dos denunciados antes de decidir sobre o recebimento formal da denúncia. Júlio Garcia teve a prisão preventiva revogada pela Justiça Federal em 4 de fevereiro. Na ocasião, a juíza seguiu o que foi votado pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC, em plenário no dia anterior. Mesmo com a liberdade decretada, o parlamentar terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares, como a impossibilidade de sair de Florianópolis e a proibição de manter contato com outros investigados na operação. A Operação Alcatraz foi deflagrada em maio de 2019 para investigar supostas fraudes em licitações, desvio de dinheiro e superfaturamento de contratos de prestação de serviço, de mão de obra terceirizada e do ramo de tecnologia, firmados com órgãos do governo do estado. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para definir os combustíveis e lubrificantes sujeitos à incidência única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na prática, a medida, se aprovada, como quer o governo federal, altera a forma de cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. O projeto de lei tenta estabelecer uma alíquota uniforme e específica do ICMS para combustíveis e lubrificantes. De acordo com o Planalto, a medida solicita que estados disciplinem diretrizes do projeto de lei.
e isso deve acontecer por lei complementar, dentro de 90 dias após a deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária. O governo decretou que o imposto vai caber ao estado de destino. Com uma alíquota específica, o ICMS não irá variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio. No caso do aumento do tributo, o novo preço passa a valer depois de 3 meses, oferecendo mais previsibilidade ao setor. Se a proposta for aprovada na versão apresentada pelo governo, os contribuintes do ICMS sobre combustíveis vão ser os produtores ou importadores de combustíveis e lubrificantes. Com a pandemia, cresce o número de golpes financeiros no país. Contra os idosos, o número de fraudes é ainda mais preocupante. Você já deve ter ouvido falar ou até conheça alguém que já perdeu dinheiro em algum golpe nos últimos meses, seja por ligação, por WhatsApp ou pessoalmente. Muita gente tem caído em conversas falsas, bem convincentes. E quando falamos em idosos, o número de vítimas é grande. Um levantamento divulgado no início do mês de fevereiro pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, revelou que desde o início da pandemia houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra os idosos. De acordo com a federação, 70% das fraudes está vinculado à engenharia social, que é quando o cliente é induzido a transmitir informações confidenciais e senhas para os estelionatários. Na pandemia, os criminosos têm se aproveitado do aumento das transações digitais causado pelo isolamento social e também pela vulnerabilidade do consumidor, principalmente os idosos, para aplicar os golpes. Sim, a gente percebe um aumento, né, nesse tipo de crime, através de aplicativos sociais, né, clonagem de WhatsApp. Então, a orientação é de que principalmente quando receber uma mensagem dizendo que você foi sorteado, que você ganhou uma coisa, um objeto, enfim. Prestem bastante atenção na leitura, né, do que eles estão pedindo. Se eles estão pedindo alguma senha, algum dado, não forneçam. De acordo com a federação, as instituições financeiras chegaram a registrar aumento de mais de 80% nas tentativas de ataques realizados por meio de um e-mail fraudulento, com vírus ou links que direcionam o usuário a sites falsos. Já o golpe do falso motoboy teve aumento de 65% com a pandemia. Nessa fraude, criminosos entram em contato com as vítimas, se fazendo passar pelo banco para comunicar a realização de transações suspeitas com o cartão do cliente. Informam que um motoboy será enviado para recolher o cartão, supostamente clonado, para que sejam feitas outras análises necessárias para o cancelamento das compras irregulares. A quadrilha passa então a usar o cartão da vítima. Há também os casos em que o fraudador se apresenta como um funcionário do banco e pede para o cliente realizar uma transferência como um teste. Para não cair nessas fraudes, o delegado alerta. Nós não podemos passar nenhum tipo de informação por telefone, a não ser que você esteja ligando para a central de atendimento do banco e tenha certeza que é aquilo que você está fazendo, né? Agora, quando você recebe uma ligação, não passe de jeito nenhum. A não ser que seja a sua gerente e você saiba que realmente esteja falando com ela, né? Agora, não se passa senha, número de cartão, esses dados aí é bom evitar para que não tenha uma dor de cabeça futura. E na dúvida, nunca decida nada sozinho. Quando receber uma ligação ou receber uma mensagem, passem para um familiar que tenha maior conhecimento, não tomem nenhuma decisão precipitada antes de falar com alguém que tenha um pouco mais de conhecimento que eles, né? Porque, eu vou falar com o meu neto ou com o meu filho, depois eu vejo se vou fazer, se não vou fazer, porque hoje muitos idosos estão sendo lesados porque recebem ligações, e as pessoas, os golpistas, eles têm uma lábia, né? Eles têm uma forma de falar que encanta e que parece que naquele momento as pessoas
perdem a noção de tudo que poderiam estar se fazendo, né? Mas se você já foi vítima de um golpe, é claro, denuncie. O primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência, né? Hoje se faz esse tipo de boletim de ocorrência através da delegacia virtual da Polícia Civil. Tu não precisa ir até a delegacia, né? É só entrar na página da Polícia Civil e fazer o boletim de ocorrência. Com o maior número de detalhes, o horário em que aconteceu, o número do telefone que foi chamado, enfim, se a pessoa esteve na casa, teve contato com a pessoa, enfim, com o maior número de detalhes possível. Isso vai passar ao setor de investigação da Polícia Civil, que vai tentar, né, identificar a autoria. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende aprovar o novo auxílio emergencial em 3 semanas. A primeira parcela do benefício pode ser paga já no mês de março. A nova rodada do auxílio emergencial é consenso e já está aprovada entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rogério Pacheco, e da equipe econômica. Agora, a gestão federal deve aprovar a proposta em até 3 semanas. O governo espera que o novo auxílio receba o aval do Congresso até o início de março. Dessa forma, a primeira parcela pode ser paga até o fim do próximo mês. Pelo menos outras 2 parcelas estão previstas, sendo uma em abril e a terceira em maio. A depender da evolução da pandemia, uma outra pode ser paga em junho. As parcelas devem ser de R$ 250. No total, serão gastos 30 bilhões de reais. Nas ruas, a população se divide entre o valor e a quantidade das parcelas. Se colocar nas centenas de pessoas que usam o auxílio de modo adequado, tá até razoável, né? Mas para quem precisa é complicado. Deve ajudar em alguma coisa, né? Porque tem famílias que realmente precisam. Ele é importante, mas tem que ser feita uma triagem melhor para ver quem realmente necessita do benefício. Eu sou manicure, tem as meninas cabeleireiras. Antes, quando a gente recebia o auxílio, eu ajudava muito. Eu pagava aluguel, eu fazia compra. Agora ficou ruim para todo mundo. Pelo projeto, uma cláusula de calamidade pública deve ser incluída na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo para retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais. A equipe econômica afirmou que a inclusão da cláusula de calamidade demonstra o compromisso do governo com a saúde e com a responsabilidade fiscal e permite o combate à pandemia sem estourar o orçamento público. A seguir, o esporte. Há poucos dias da estreia no Catarinense, o Próspera lançou seu novo plano de sócios. O fim do isolamento social não deve significar o fim do home office. Para muitas empresas estrangeiras e nacionais, algumas estenderam o trabalho remoto até o fim do ano. Outras já decidiram que vão migrar de vez para o formato à distância. No começo não foi nada fácil sair do escritório para trabalhar em casa, mas aos poucos a Camila foi se adaptando. Eu acho que os 2 primeiros meses a gente ficou, né, que foi acho que o pior. E aí depois veio naturalmente, assim, a gente se adaptou, encontrou um caminho, como fazer, reunião, né, por vídeo, videoconferência ou telefone, outras ferramentas para agilizar a comunicação. E aí foi fluindo. Para mim foi bem natural mesmo o processo. Eu fiquei assustada porque nunca tinha trabalhado home office antes. Então dá aquela insegurança, mas depois a gente conseguiu achar o caminho. Uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, mostrou que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil pós-pandemia da Covid-19. E aí surge a pergunta: será que esse modelo de trabalho veio para ficar? Para muitas empresas, sim. 46% das empresas brasileiras adotaram o home office durante a pandemia. 34% delas querem que pelo menos 25% do quadro continuem no sistema remoto. Já 29% querem que pelo menos a metade dos funcionários continuem trabalhando em casa, mesmo quando a pandemia acabar.
Na startup de tecnologia da alimentação, 160 funcionários permanecem em home office. Ainda não se sabe ao certo como será o retorno, mas o trabalho remoto pode continuar a fazer parte da rotina dos funcionários daqui para frente. De fato, a gente está tendo com muita tranquilidade o perfil do trabalho remoto, contudo, a gente não está fixando uma posição. Eu acredito que o momento que o mundo está vivendo desde 2020 serve como um aprendizado para tudo no mercado, que é não tentarmos estados fixos para algumas decisões, sermos abertos ao contexto. Então, o lado bom é a Menu está aberta ao contexto, logo, o melhor a se fazer hoje é certamente permanecer trabalhando de casa. A gente vê um perfil de proximidade aí para 2021, em algum momento do ano, onde isso pode se tornar novamente maleável ao presencial, mas a gente está preferindo não se posicionar no sentido de seremos 100% remotos ou seremos 100% presenciais. Eu acredito, e trago também aqui uma previsão, uma visão muito pessoal também, na minha visão, o mercado, mais do que fechar ou abrir, vai se tornar híbrido e mais maleável. Acredito que maleável e inclinado ao remoto. Diversas companhias entendem que esse modelo oferece aos colaboradores uma série de benefícios, como autonomia e flexibilidade. Já os trabalhadores ouvidos no estudo reportaram altos níveis de satisfação com seu trabalho em casa e uma percepção de que seu desempenho foi impactado positivamente com a modalidade do teletrabalho. 70% disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois da pandemia. 19% disseram que não gostariam. E 11% disseram que tanto faz. Para a Camila, nada como estar perto e ter o contato com os colegas de trabalho. Mas para ela, ficar em casa alguns dias da semana também não seria uma má ideia. Eu sou do time que gosta de ir para o escritório, gosta de ver gente, de sair para almoçar, de confraternizar. Mas assim, não, hoje falo, poderia ser meio a meio, a gente ficar um dia em casa, um dia no escritório, um dia em casa, um dia no escritório, porque a gente se adaptou bem assim à rotina. E agora a gente fala de esporte. O Próspera lançou na manhã dessa quarta-feira seu novo plano de sócios. Confira na reportagem de Michele Veiga. O Próspera lançou seus novos planos de sócios torcedores na manhã desta quarta-feira. É um ano comemorativo dos seus 75 anos e a volta à Série A do Catarinense. Essa é a esperança de trazer novos admiradores para o time da raça. 75 anos na elite do futebol catarinense é um momento de a gente ter maturidade e a gente alcançar mais o torcedor prosperando, entregar aquilo que nós estabelecemos no nosso projeto e que a gente possa então, através de todas essas ações, tornar o Próspera mais forte para os anos vindouros. Plano de sócio com direito a jogos via pay-per-view, camisa oficial e ainda cartão de crédito pré-pago. Tudo isso para trazer o torcedor do time da raça para mais pertinho do clube. Segundo a diretora de marketing do clube, Kelly Pesuto, os sócios prosperanos terão, além do clube de vantagens e de uma rede de benefícios, experiências exclusivas e até jogos via canais fechados. A gente está bem esperançoso, porque o torcedor prosperano ele é muito apaixonado, ele é muito fiel. Então a gente tem certeza que a gente vai conseguir atingir um número satisfatório de torcedores, né, no nosso programa. Nosso maior diferencial mesmo é o pay-per-view. Então a gente fechou com a emissora para a gente poder passar um pacote para cada sócio para poder ter acesso aos jogos. É muito triste, né, o momento que a gente vive hoje, que a gente não consegue ter o torcedor junto com a gente dentro do estádio, mas essa foi uma forma que a gente encontrou do torcedor torcer junto com a gente. Para se associar, o torcedor prosperano deve acessar o site prospera.eusoutorcedor.com.br. Da mesma forma, comerciantes e empresas que querem fazer parte do clube de vantagens do Próspera podem fazê-lo através do site. Os planos são Kids para crianças de até 12 anos no valor de R$ 5.
Plano Próspera Carvão, que, entre outras vantagens, dá direito a pay-per-view, rede de benefícios e clube de vantagens, descontos em produtos oficiais, participação em concursos e sorteios, acessos a experiências exclusivas, benefícios em toda a rede de parceiros. Eu sou torcedor, cartão pré-pago personalizado sócio-torcedor, entregue em casa, no valor de R$20 por mês. Já o Plano Plus é o Plano Próspera Raça, que dá certificado de sócio-torcedor, uma camisa, acesso aos jogos quando tiver, também pay-per-view, rede de benefícios, clube de vantagens, entre outros produtos. E também tem experiências exclusivas e um cartão personalizado sócio-torcedor entregue em casa, e o valor dessa mensalidade é de R$35 por mês. O Próspera estreia na próxima semana no Campeonato Catarinense da Série A. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você.